Boa tarde, gente. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Hoje a palestra é porting de jogos para console. Quem está dando a palestra é um ex-aluno aqui do ICMC, o Fabrício Guedes Faria. E o Fabrício Guedes, ele é formado aqui no BCC, da USP São Carlos. É ex-membro do FOG, é ex-membro do FOG há 4 anos. Ele foi membro do FOGS por 4 anos. Está 1 ano e meio como programador de porting do Garage 227 Studios e atualmente é programador de clientes da Aquiris Game Studios. Obrigado, Fabrício. E agora é sua aqui a apresentação. Obrigado, Gilvan. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Então, como o Gilvan falou, fui convidado aqui para dar essa palestra. O tema vai ser porting de jogos para consoles. E vamos começar um pouquinho falando sobre mim. O Gilvan já deu o geral. Fiz ciência de computação no ICMC, de 2015 a 2020. Fui membro do FOG, o grupo de desenvolvimento de jogos do ICMC, da USP de São Carlos. Participei durante 4 anos, trabalhava principalmente como programador nos projetos, mas também atuei como coordenador durante 2 anos. Eu consegui um estágio no finzinho da graduação como programador de porting no Garage 227 Studios, um estúdio em São Paulo, que é especializado em outsourcing. E aí, bom, foi efetivado, ganhei experiência, eventualmente foi contratado pela Aquiris Game Studio, uma empresa brasileira de Porto Alegre, de desenvolvimento de jogos, e hoje eu trabalho como programador de cliente. Então, antes da gente começar, eu vou precisar avisar aqui que qualquer material que relaciona a consoles é proprietário e altamente confidencial. Então, tudo que eu vou falar aqui nessa palestra de hoje vai ser genérico, superficial. Eu vou falar o máximo que eu conseguir, sem quebrar nenhum contrato de confidencialidade. Então, vocês estão livres para fazer qualquer pergunta que vocês quiserem. Inclusive, durante a palestra, vocês podem mandar aí no chat que eu tento responder, mas eu vou deixar espaço no fim da palestra também para responder perguntas. E vocês podem fazer que perguntas vocês quiserem, e aí, dependendo só, talvez eu não possa responder, mas não deixem de fazer perguntas por causa disso. Ok? Então, beleza, vamos começar. Primeiramente, vou definir aqui o que é porting, esse conceito. Então, porting, traduzindo literalmente, seria uma conversão, quando você tem um jogo que foi criado para uma plataforma específica, e ele é recriado ou adaptado para rodar nativamente em outra plataforma. Calma aí, acabei de receber uma pergunta aqui. Se você pudesse escolher qualquer desenvolvedora para trabalhar, qual seria? Provavelmente a resposta seria a Riot Games. Eu sou muito fã deles, gosto muito do trabalho deles e tenho o sonho de trabalhar lá no futuro. Mas vamos lá. Voltando aqui, porting, conversão, quando o jogo é criado para uma plataforma e recriado para ser utilizado em outra plataforma. Então, alguns exemplos de como é que pode ser feito esse porting. Digamos que o jogo originalmente foi criado para computadores, e aí ele está sendo convertido para consoles de videogame, como, por exemplo, um Xbox ou um PS4. Outro tipo de porting pode ser quando o jogo nativamente foi criado para mobiles, para celulares, né, Android, Apple, e ele é convertido para ser rodado em computadores. E também pode ser o caso de um jogo que foi lançado em plataformas antigas, talvez Game Boy, Nintendo DS, e ele é convertido, modernizado, para poder ser rodado em plataformas modernas. E por que precisa de um processo de porting, um processo todo definido para
fazer essa conversão? É porque plataformas diferentes, elas têm arquiteturas diferentes e requisitos diferentes de como é que um programa vai rodar. Então, não é tão fácil assim quanto só, tipo, pegar um executável que roda no PC e jogar ele para outra máquina e ele vai rodar simplesmente. Tem que ter todo um processo que eu vou descrever durante essa palestra. E mais uma coisa que vale destacar é que emulação, embora seja parecido, não é a mesma coisa que porting. Tem diferenças. Porque o emulador, ele age como um intermediário entre o jogo, que deveria estar rodando numa plataforma A, e a plataforma que o emulador está rodando, uma plataforma B. Então ele finge para essa plataforma que o jogo está rodando como deveria. Enquanto o porting é literalmente uma conversão do código do jogo, do pacote inteiro, para rodar nativamente naquela plataforma. Ok. Então, eu quero dar alguns exemplos de portings para vocês, que talvez vocês já devam até conhecer. Então, primeiro, um exemplo de porting bom. Witcher 3, ele foi um jogo de RPG, mundo aberto, feito pela CD Projekt Red, e ele foi originalmente lançado para computadores, Xbox One e PS4. E, eventualmente, depois do lançamento, a empresa contratou uma empresa terceirizada para fazer esse processo de porting para o Nintendo Switch, que, se vocês não sabem, ele é um console com capacidade portátil, né? Você pode tipo, levar ele para os lugares, e ele tem, por conta disso, ele tem capacidades de hardware menos potentes do que os outros consoles. Então, sempre fazer o porting para o Switch, ele é difícil. Mas essa empresa conseguiu fazer o jogo rodar numa qualidade boa, um FPS estável, e sem perder muito a qualidade visual. Então, bom trabalho nesse porting. Por outro lado, um jogo da mesma empresa, que talvez não foi um exemplo tão bom de port, foi Cyberpunk 2077, que lançou recentemente, no começo do ano, na verdade. E ele estava rodando, digamos, mal nos consoles base do Xbox One S, o PS4 Vanilla, com problemas visuais, problemas de crash frequentes. No geral, foi um trabalho, digamos, ruim de fazer o jogo rodar nessa plataforma. Porém, não é exatamente um porting, porque ele já foi desenvolvido tendo sido lançado tanto para plataformas modernas como PS5 e as versões do PS4 mais potentes, quanto para as plataformas menos potentes. Então, vou dar um outro exemplo de port de fato, que foi um port ruim, que foi o Dark Souls para PC. Embora eu goste muito do jogo, tá? Não estou dizendo que o jogo é ruim, mas o port foi ruim. Ele originalmente foi lançado para Xbox 360 e PS3, e depois foi lançado uma versão para PC, só que a versão de PC ela tinha muitos problemas de queda de FPS, de visuais esquisitos, não tão não iguais às plataformas originais. Parece que o port não foi feito da melhor maneira possível, infelizmente. E, claro, não poderia falar de porting sem falar do porting mais famoso de todos os tempos, Doom, que teve porting recentemente para Nintendo Switch, teve porting para calculadora, teve porting para smartwatch, para impressora, para teste de gravidez. Então, assim, é meio que uma piada, virou um meme a esse ponto, mas o fato é que pessoas, fãs, assim, nenhum desses ports é oficial, tirando do Switch, mas fãs frequentemente pegam o código do jogo e mudam ele, adaptam ele para ser rodado nas diversas plataformas engraçadas assim.
Deixa eu dar uma olhada em perguntas que já tem. Fazer um port é fazer uma camada de compatibilidade e emulação. Sempre achei que seria modificar essas calls. Por que fazer desse jeito? Na verdade, não é exatamente fazer uma camada de emulação. Você está integrando... Bom, eu vou explicar mais para frente, na verdade. Eu vou deixar essa pergunta para depois. Por que o porting seria melhor que usar um emulador? É uma boa pergunta. Qual seria o limite do emulador para decidir depender todo o esforço para o porting? Boa pergunta. O motivo é porque o emulador, querendo ou não, por mais assim, bem feito que seja a emulação, por melhor que tenha sido esse processo, ele ainda assim adiciona uma camada a mais de overhead, né? Ele adiciona mais um processo que tem que rodar, que tem que transmitir todos os processos do jogo original, que acha que está rodando numa plataforma mais antiga, e transmitir isso para a plataforma nova. Então, assim, você perde um pouco de desempenho, tanto é que se vocês já jogaram um emulador, por exemplo, de Wii ou de Wii U no computador, vocês veem, até o de Switch, acho que começou a ser emulado recentemente, o desempenho, né, o FPS principalmente, é bem baixo, então tem essa perda de performance principalmente. E geralmente fazer um processo de porting bem feito, assim, para rodar nativamente, permite principalmente que você comercialize aquele produto numa nova plataforma, né? Porque o emulador geralmente não é bem visto e não é comercializado diretamente pelas empresas. Então, o porting serve também para isso, para a empresa poder comercializar em outra plataforma. Ok, então, seguindo em frente. Durante essa palestra, eu vou estar dando alguns exemplos de um porting que eu participei, trabalhei como programador principal, que foi o Supraland. Para quem não conhece, ele é um jogo de mundo aberto, se passa dentro de uma caixinha de areia, de criança, assim. Você controla esse bonequinho aqui vermelho. E é um jogo de aventura em primeira pessoa, com bastante foco em exploração, em resolver puzzles. Tem muitos segredos, muitos segredos no jogo. E originalmente ele foi lançado na Steam. E pelo Garage 217, a gente fez o porting dele para PS4, para Xbox One e para Switch. Total tempo de desenvolvimento foi mais ou menos de 1 ano. Ele foi lançado em outubro do ano passado. E agora está nas lojas, vocês podem comprar. Inclusive, no Xbox está no Game Pass também, para PC e para Xbox. Então, quem tiver aí, aproveita. Acho que, na verdade, eu vou talvez deixar as perguntas para o final. Mas podem ir mandando aí, porque eu só não quero quebrar o ritmo da apresentação. Mas mandem o que vocês quiserem, que eu respondo tudo no final. Vai ter tempo para isso. Então, vamos lá. Começando. Como é feito o porting para consoles, né? Nessa apresentação, eu vou estar passando pelas várias etapas de como é que funciona, e em cada uma delas dar alguns exemplos de situações que a gente encontrou no Supraland, e problemas que surgiram e como é que a gente resolveu eles. Então, vamos lá. Primeira etapa, que não é bem uma etapa, é uma pré-etapa, são os pré-requisitos. O que você precisa ter para você fazer um processo de porting, né? Para o porting poder existir, poder acontecer. Então, primeiramente, você precisa ter um jogo. Assim, muitas empresas, elas desenvolvem o jogo já pensando nele ser destinado para consoles, né? Um desenvolvimento, digamos, em paralelo. Mas como a gente está falando de porting, que é pegar um jogo que já existe e converter para a plataforma, então, naturalmente, você precisa ter um jogo já lançado numa plataforma. Então, pegando o exemplo do Supraland, já tinha sido lançado para PC, na Steam. Segundo pré-requisito, que não é obrigatório, mas é recomendado, ter uma publicadora. Para quem não sabe, uma publicadora de jogos, ela é uma empresa que geralmente trabalha com vários desenvolvedores. É uma empresa que não desenvolve jogos por si só, geralmente.
e ela basicamente, ela atua como um facilitador de várias coisas para o desenvolvedor. Então, ela pode trabalhar na parte de marketing, ela pode trabalhar na parte de localização, ela pode trabalhar na parte de porting, né? E quando eu digo trabalhar nessas partes, significa trabalhar junto com o desenvolvedor para facilitar esses processos. Depende sempre do contrato que os desenvolvedores têm com a publicadora, mas geralmente uma publicadora vai facilitar muito o processo de porting. Então, no caso do Supraland, ele tinha sido lançado na Steam, se não me engano, sem publicadora, e aí eles entraram em contato com a Humble Bundle, Humble Games, para fazer o porting acontecer. E foi aí que eles entraram em contato com a gente, com o pessoal do Garage 217, na época. O terceiro pré-requisito é você ter contato com as plataformas de publicação de consoles, né? Então, no caso do PS4, PS5, é a Sony, do Xbox é a Xbox, que é empresa filha da Microsoft, e a Nintendo, no caso do Switch, é a Nintendo. Então, esse contato vai te dar acesso às plataformas de desenvolvimento, que são fóruns, sites de submissão, documentação, tudo isso. E você também vai ter acesso aos SDKs, que são bibliotecas de código necessárias para desenvolver para consoles. E elas também vão, desse contato com as plataformas, também vão te proporcionar a possibilidade de conseguir um Development Kit, a gente chama de Dev Kit, que nada mais é do que o console para qual você está desenvolvendo, com todas as funcionalidades que um consumidor normal poderia ter acesso comprando aquele console, porém, ele vai ter funcionalidades adicionais em cima disso, focadas no desenvolvimento. Então, vai ter ferramentas de debug, vai ter memória extra, vai ter mais potência de processamento e tudo mais. Tudo para facilitar esse processo de desenvolvimento. E, geralmente, esses dev kits são pagos, caros, e a tecnologia deles é proprietária. Então, assim, somente os desenvolvedores que são permitidos são autorizados pelas plataformas, podem comprar e manusear esses dev kits, né? Tem muitas cláusulas de confidencialidade para não permitir que o console seja, inclusive, nem visto, às vezes, por pessoas que não são autorizadas. Ok. Olha só. A Mariana Fugino, a Mari, ela é minha produtora no Garage e ela está respondendo algumas perguntas no chat. Obrigado, Mari. Então, vamos lá. Então, próxima etapa, que é de fato a primeira etapa que geralmente acontece. É a integração do SDK que você adquire na plataforma de desenvolvimento com o código do jogo. Então, esse processo geralmente é muito mais fácil se você está usando uma engine grande, especificamente Unreal e a Unity. Por quê? Porque essas engines, pelo fato de tantos desenvolvedores usarem ela e de elas o negócio deles digamos, facilitar a vida do desenvolvedor, eles criam várias ferramentas e vários processos, e, inclusive também documentação de ajuda, para tornar o mais fácil possível a integração desse SDK no código do jogo. Se você não estiver usando uma dessas engines, por exemplo, se você for parte de uma empresa grande, usando uma engine proprietária, por exemplo, a Rockstar, a Naughty Dog, que fazem os jogos deles em engines próprias, eu chuto que eles provavelmente têm as próprias ferramentas e os próprios processos para facilitar isso, dado que eles já têm, né, experiência e já lançam vários jogos para consoles, mas, querendo ou não, esse processo tem que ser feito de maneira mais baixo nível, assim, tipo,
mas mexendo, integrando as bibliotecas, digamos, uma a uma, lidando com os erros que forem surgindo. E, então, assim, para empresas com engines proprietárias e para devs, desenvolvedores indies, programando a própria engine, que é pouco comum, mas acontece, essa integração é bem mais difícil. Você precisa fazer o setup da sua máquina, do seu computador, para permitir que o ambiente de desenvolvimento seja feito, esteja correto. O que isso significa? Você vai baixar ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de mexer nos SDKs, ferramentas de submissão, instalar na sua máquina, e para permitir que o jogo, que você, através dessas ferramentas, acesse as funcionalidades específicas de consoles. Você vai gerar uma build nessa etapa. Depois que tiver setado o ambiente de desenvolvimento, você vai pelo menos tentar gerar uma build. Ela provavelmente vai falhar a primeira vez, e a segunda, e a 10ª. Assim, você gerar a primeira build depois de integrar o SDK, geralmente vão surgir erros de incompatibilidade, de versões diferentes, sobre, tipo, erros de falta certa ferramenta, falta tal plugin. Então, assim, você vai ter que corrigir um monte de erro nessa primeira etapa, para poder gerar uma build, que uma build, no caso, é uma versão executável do jogo para uma plataforma. Então, depois que você conseguir gerar uma build, eventualmente, você vai montar os dev kits. Então, você vai conectar os cabos, inicializar o sistema, e instalar a build nesses dev kits e fazer um teste. E ver, assim, como é que está rodando essa primeira versão que você fez. Muito provavelmente ela não vai ser parecida com uma versão que você quer, mas, enfim, tem que começar de algum lugar. Tem um processo opcional, que também é bem recomendado, que é um processo de automatização, especialmente de fazer as builds, porque todo esse processo de criar build costuma demorar, especialmente se o seu jogo for muito grande. E quando você usa ferramentas como o Jenkins aqui na esquerda e o TeamCity, que ajudam você a montar uma pipeline de passos que vão ser rodados automaticamente, digamos, todo dia de madrugada, vai rodar esses passos para gerar uma build, você agiliza muito o processo de desenvolvimento e você aproveita essa pipeline em todas as etapas daqui para frente. Então, é muito recomendado. Assim, não é uma recomendação específica de porting. Qualquer desenvolvimento de software se aproveita disso. Mas, um exemplo aqui do Supraland, teve um certo momento que builds poderiam estar demorando 6 horas para terminar. Então, assim, a gente acabou não fazendo automatização, mas teria sido bem útil nesse caso. A próxima etapa é que quando você já tem um executável do jogo rodando dentro do DevKit, é você analisar o que o projeto, como é que ele está rodando, né? O que você precisa se atentar para poder mudar depois. E você faz isso por meio de ferramentas de debug e o que a gente chama de profiling, para você ver, por baixo dos panos, várias métricas que indicam se o jogo está rodando
como deveria ou se ele não está rodando como deveria. A principal delas é o FPS, e FPS, ele, para quem não sabe, FPS significa frames per second, então quadros por segundo, significa basicamente o quão fluida está a imagem do jogo, assim, em linhas bem gerais. Então, se o FPS está baixo, o jogo está completamente travado, assim, tipo, as imagens vão sendo atualizadas, a imagem do jogo vai sendo atualizada muito pouco frequentemente, e aí parece que está travando. Geralmente o padrão para consoles é no mínimo 30 FPS, para todo jogo, na verdade, é no mínimo 30 FPS, com um alvo, geralmente, de 60 FPS, que é o ideal, assim. E aqui na direita tem um exemplo de uma ferramenta de debug da Unreal, especificamente, que mostra o FPS do jogo e quanto tempo cada thread do processador e da GPU estão levando para rodar os processos. Existe uma relação inversamente proporcional entre o tempo que a thread leva para rodar um processo e o FPS. Então, quanto maior é esse tempo aqui, menor é o FPS. Essa print não é uma print do Supraland, tá? Mas não vou dizer que já não teve situações que a gente encontrou esse tipo de coisa. Mas vamos lá, essa é a principal métrica que a gente analisa. Memória, agora essa aqui é uma print do Supraland. Memória, geralmente, memória serve para você carregar objetos no mundo do jogo, e todo objeto que você quer carregar, que você quer mostrar para o jogador, mostrar na tela, ele precisa ser carregado na memória, resumidamente, assim. Então, quando tem muitos objetos, quando tem muita coisa no jogo, pode acabar estourando o limite de memória que o console tem, e aí o jogo crasha. Então, nesse exemplo aqui do Supraland, era um ponto que a gente estava super no limite assim da memória que o Switch podia comportar, e as texturas estavam sendo reduzidas automaticamente de resolução para poupar memória. Então, é um exemplo de como, o que a gente precisa identificar nessa etapa de análise. Suporte a controle, né? Especialmente se o jogo ele vem de celulares ou vem de PC, é importante você ver se o jogo pode ser jogado com controle, né? Porque se ele só pudesse ser jogado com touchscreen ou com mouse e teclado, naturalmente o jogador não vai conseguir interagir com nada, com menu, com gameplay e tal. Então esse exemplo aqui é do menu de opções do Supraland, originalmente. Ele era interagível com o mouse, arrastando as coisas aqui, apertando o botão. E até dava para interagir com o controle, mas quando você mexia o analógico, ele criava como se fosse um cursor virtual que você mexia com ele e usava ele para interagir com as coisas. Então a gente tinha que identificar, né, o que precisaria mudar depois. Plugins. Você precisa ver, especialmente quando você está usando uma engine como a Unity ou a Unreal, você precisa ver quais plugins estão sendo necessários para o jogo rodar naquela plataforma, quais plugins não estão sendo suportados para aquela plataforma, né? Quais você está usando e você talvez tenha que cogitar deixar de usar e tal. Então, é uma coisa que tem que ver. E outras inconsistências também você tem que identificar, que não são essas métricas. Por exemplo, teve um ponto que esse pobre garoto aqui estava com a pele zoada, porque o material da pele dele deu algum problema com o sistema de renderização do Switch, e acabou saindo essa coisa aí. Então, nesse tipo de coisa a gente teve que mapear, que identificar, ok, a pele está usando esse material específico, então vamos investigar ele. Então, esse tipo de coisa que entra na análise do projeto. Vamos lá. Próxima etapa, otimização.
Depois que você pegou o seu jogo, fez ele rodar no console e analisou tudo que ele tem de problema, é hora de você otimizar. Você busca exatamente quais são os gargalos que estão causando, por exemplo, FPS baixo, que estão causando falta de memória, e você ataca eles especificamente para eliminar eles. Então, vamos lá. Primeiramente, se o problema é FPS, ele pode ter... o gargalo pode estar presente na CPU, que é o processador do console, e isso pode ser causado... Geralmente a CPU, especialmente na Unreal, ela é dividida... Os processos que rodam nela são divididos em duas threads. A thread de game, que geralmente roda código, por exemplo, IA, física, esse tipo de coisa. Então, se o código estiver mal otimizado, essa thread vai demorar para rodar os processos e, por consequência, o FPS vai cair. E a outra thread é a thread de draw, que a gente chama, que é a que faz o chamado draw call. Draw call, basicamente, é calcular quais objetos na cena do jogo, no nível, tem que ser mostrados na tela. E como é que os pixels da tela vão ser pintados com essas informações, né? Então, se tiver muitos objetos na tela com muitos materiais diferentes, vão ter muitos draw calls. E quanto mais draw calls, mais pesado é de rodar esse processo na CPU. E, por consequência, o FPS cai. Um exemplo do Supraland, teve um determinado momento que, aqui está devidamente censurado, teve um determinado momento em que a gente viu que a Game Thread, que é a que roda, de novo, a UI, qualquer comportamento de NPC, de física, de tudo mais, estava demorando 44 milissegundos para rodar em um frame. E isso dá mais ou menos uns 22 FPS, assim. Então assim, essa imagem aqui está dizendo que esse processo está levando inteiro 44, aí dentro dele tem o frame time, que está levando inteiro 36, e assim por diante. Então, os processos menores em si estavam levando, assim, a tipo 0.023 milissegundos, 1. Blá, 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 milissegundos. Então, isso nos deu a oportunidade de ver quais eram os processos individuais que estavam levando mais tempo para a gente poder otimizar. A segunda coisa que pode afetar FPS é a GPU, que é uma terceira thread que roda na Unreal, que possíveis problemas que podem afetar ela são, por exemplo, uma resolução inesperada do console maior do que a do PC. Por exemplo, se você pegou o jogo, ele originalmente roda 1080p no PC, que significa uma resolução de 1920 pixels por 1080 pixels. Se você roda num Xbox Series, por exemplo, numa resolução 4K, que eu nem sei quanto que é a resolução exata, mas assim, acho que 16 vezes o número de pixels na tela. Você faz a GPU ter um cálculo muito mais pesado, muito mais custoso para lidar com todos esses pixels na tela. No caso do Xbox Series, a GPU dele é mais potente, então talvez o esforço compense, mas, enfim, pode ser um problema. Outro problema que pode afetar a GPU é luzes e sombras. Se o seu jogo, alguma fase específica, tem luzes muito custosas, digamos, uma luz que afeta todos os objetos da cena inteira, do mapa inteiro, todo o frame, e a iluminação tem que ser dinâmica e umas coisas custosas, isso vai pesar pra caramba na GPU, especialmente dependendo do número de objetos.
E um outro exemplo de coisa que pode afetar a GPU, RTX, por exemplo, é um exemplo de coisa que pega na GPU. Se você não tiver que é o Ray Tracing, no caso. Se você não tiver uma GPU que é especializada nisso, digamos, você pode acabar sofrendo muito, assim. Partículas também é um sistema que pode, se for mal utilizado, né, se tiver muitas partículas ou se elas estiverem mal otimizadas, também pega na GPU o gargalo. Então, dando um exemplo do Supraland, num determinado mapa, que é logo no começo do jogo, é o esgoto, tem tipo um tutorial mais ou menos. Especificamente no Switch, essa área aqui estava muito escura. Tipo, o chão tá completamente preto nos pixels aqui nessa imagem. E assim, não estava do jeito que a gente queria. Então, a gente viu que o problema era causado porque o sistema de renderização do Switch era diferente dos outros. Então, ele lidava com luzes e sombras de maneira diferente. Então, para a gente resolver isso, eu adicionei luzes específicas, pouco custosas, nessa área aqui, tipo, ao longo dessa região, para tentar aumentar a iluminação desse corredor aqui. E, no fim das contas, ficou assim. Tá bem melhor, comparação aqui. Porque eu analisei o que se valia a pena adicionar esse custo extra das luzes em troca de deixar o visual como a gente queria. E no fim das contas valeu a pena, e acabou que foi feito. Memória, grande memória. Então, como eu tinha falado antes, tudo que você precisa mostrar no jogo, tudo que você precisa criar no jogo, vai para a memória. Então, o seu jogo ele pode ter problemas de memória se algumas dessas coisas acontecerem. Por exemplo, vazamentos. Se em algum ponto do jogo você está alocando memória e esquecendo de desalocar ela como deveria. Essa memória vai acabar sendo acumulada de pouquinho em pouquinho, assim. Às vezes você nem percebe, até que de repente o jogo crasha. E isso é comum para vários tipos de software, mas para jogos, especialmente jogos grandes, com muita coisa acontecendo, pode acabar sendo um problema bem ruim. Outro exemplo é se o seu mapa tiver muitos objetos ao mesmo tempo na cena, né? Quanto mais objetos você tem, mais coisas você tem que carregar na memória. E texturas também podem ser um problema. Se você está usando muitas texturas no jogo de tamanho grande, cada textura dessa, quando ela aparece no jogo, ela tem que ser colocada na memória. Então, por exemplo, se todos os 10 mil objetos do seu jogo estão usando uma textura de 4K pixels, tipo 4096 por 4096, isso é uma resolução grande. Se você estiver usando, sei lá, 8000 e não sei quanto por 8000 não sei quanto, maior ainda. Então, isso pode ser um problema que, se o jogo não tiver sido pensado nisso, pode acabar levando a crashes. No caso do Supraland, aqui eu estou mostrando a listagem de objetos na cena, no level único do jogo, que ele é um jogo de mundo aberto, né? Então ele tem um level muito grandão. E eu pesquisei por especificamente Static Mesh Actors, que são atores que não têm comportamento, basicamente. Eles são cenário, chão, objetos tipo, a gente chama de props, que basicamente servem de decoração que não se movem. E aqui embaixo dá para ver que a cena inteira tem 24 mil objetos, e só de Static Mesh Actors tem 18 mil objetos. E para quem não desenvolve jogos, isso é muito. É tipo, muito objeto. É um número absurdamente alto para uma cena só. Então, assim, isso foi um problema que a gente teve que atacar.
Por curiosidade, a primeira vez que eu estava investigando isso, eu pensei, ok, então nosso jogo está com essa performance, esse uso de memória. O que acontece se eu deletar todos esses objetos e tentar rodar e ver como é que vai ficar? A resposta, a engine crashou. Eu tentei deletar tudo e a engine crashou, porque tinha muito objeto e ela não deu conta de, de fazer essa operação de uma vez. Então, assim, esse tipo de coisa pode levar a problemas tanto dentro do jogo quanto fora do jogo durante o desenvolvimento. Então, mas eu não desisti naquela hora. Decidi usar uma ferramenta que a Unreal tem, chama HLOD, AgeLOD, para tentar otimizar esse número de objetos. E o que o AgeLOD faz é basicamente pegar todos os objetos do mapa e tentar agrupar eles em pequenos, a gente chama de clusters, pequenos grupinhos de objetos para otimizar durante a execução. Então, tipo, se você está longe, ao invés de você ver 10 objetos na tela, você vai ver um grupo que é composto por 10 objetos. Isso tem uma otimização de memória e de processamento. Porém, a fase era tão grande que esse 1% aqui que estava executando, na época, levou 30 minutos para fazer, e logo depois de ter tirado essa print, a engine crashou. Então, assim, acabou sendo um problema bem grandão isso. No fim das contas, o que a gente fez para resolver esse problema foi quebrar aquele level gigante em vários sublevels. Então, tinha o level principal, que é mais ou menos o centro do mapa, onde o player vai sempre poder ver e andar lá. E tinha os levels que eram as pontas do mapa, digamos assim, que só eram carregadas na memória quando o player estava perto ou olhando para aquela fase. E geralmente jogos grandes fazem isso mesmo. Esse tipo é uma estratégia comum de fazer. A Unreal até tem um sistema chamado Level Streaming para isso. Então, sim. Por último, outro tipo de gargalo que pode ter são, enfim, várias outras coisas. Shaders quebrados pode ser um deles, que afetam o visual especificamente, nem sempre a performance. E se o seu jogo for um jogo online, a latência do jogo pode ser um problema, né? Porque o que a gente chama de netcode, que é o código de networking, ele é diferente dependendo da plataforma. Então, assim, o seu jogo vai ter o netcode próprio, mas cada plataforma, para você conectar com outros jogadores, ela tem o próprio código de conexão. Então, se você pega o jogo de uma plataforma e move para outra, sem mudar nada, às vezes isso pode ser um problema. No caso do Superland, o jogo não era online, então a gente não teve que lidar com isso. Mas a gente teve que lidar com um problema aqui, onde tinha um lugar específico do mapa, que tinha esse buraco aqui, e estava com esse visual estranho, com um contorno aqui muito, muito destacado, e uma fog aqui em volta. Uma névoa em volta. O que estava acontecendo aí era que a fog, né, a névoa, esse sistema de névoa volumétrica no jogo, não estava funcionando direito no Switch. De novo, o Switch, sempre o Switch. O Switch é sempre o problema. Mas não estava funcionando direito. E a gente teve que investigar a própria ferramenta de Volumetric Fog da Unreal e mudar valores para ajustar o visual. No fim das contas, ficou mais ou menos assim, que era como deveria ficar. Então, enfim, foi isso. Ok, próxima etapa. Agora vocês já fizeram o setup dos SDKs, fizeram uma build, testaram, otimizaram a performance, a memória e tudo mais. O que você vai fazer agora? Você vai implementar as funcionalidades das plataformas. O que eu quero dizer com isso? Você vai finalmente fazer a navegabilidade do jogo por controle, porque especialmente o PS4 e o Xbox,
você só usa controle. O Switch, você até tem o touch, mas dificilmente o jogo vai ser só de touch. Então você precisa fazer com que o jogo inteiro possa ser jogado só com controle. Você vai implementar os troféus, os achievements. Pode ser que se o seu jogo veio da Steam, ele já tem até achievements, mas cada plataforma tem o seu próprio sistema de liberar achievement que você vai precisar implementar. Então, os achievements podem ser os mesmos, mas você vai precisar converter a maneira como eles são ativados dentro do jogo. Você tem plataformas que proporcionam estatísticas de jogo, que você pode ter que implementar. Então, no Xbox, por exemplo, tem uma seção do perfil do jogador, que são as estatísticas de cada jogo. Por exemplo, o Supraland tem o número de pulos que o jogador deu, o número de monstros que ele matou, o número de vezes que ele morreu, esse tipo de coisa. Tem uma funcionalidade chamada Rich Presence, que não é exclusiva de consoles, acho que a Steam também tem, e vários outros jogos individuais, tipo o LoL, eu sei que tem também, que é quando você está olhando a sua lista de amigos e você vê que um amigo está dentro de um jogo, você pode até notar que embaixo do nome do seu amigo vai mostrar o que ele está fazendo. Então, por exemplo, fulano está dentro da partida, no mapa tal, com personagem tal, com tantas kills, por exemplo, com tanta pontuação. E isso é o que a gente chama de Rich Presence, e em cada plataforma você tem que implementar de uma maneira diferente, se tiver disponível. Se o seu jogo for um jogo online, que você pode jogar com outras pessoas, você tem que implementar o convite de amigos. De novo, cada plataforma é diferente. A questão do usuário ativo. Para quem tem consoles, vocês devem ter percebido que toda vez que você liga o console, um usuário específico é ativado, digamos assim. Você faz o login dentro de um usuário específico. Então, sei lá, tem o meu perfil dentro do meu PS4 e ele tem tudo relacionado a save game, a troféus, a amigos e tudo mais. E o que acontece se você está no meio do jogo e você abre o menu e troca de usuário ativo? O seu jogo tem que lidar com isso. Então, geralmente o que o jogo faz ele ou te mostra uma mensagem do tipo, você trocou de usuário, por favor, troca de volta para continuar jogando, ou ele simplesmente fecha o jogo e te bota de volta para o menu. Porque você não pode jogar o jogo de outro perfil, o jogo de um perfil em outro perfil. Então tudo isso tem que ser implementado. Então um exemplo aqui do Supraland, falando da UI, isso aqui é um desenho que eu fiz no Paint. A gente tirou uma print de como é que como é que era o menu e o que a gente planejava mudar para ele poder ser usável nos consoles. Então a primeira coisa, a gente decidiu tirar esse menuzinho de língua, porque geralmente nos jogos de console, a língua dele ela está atrelada à língua do sistema. Então, se o jogador ligar o videogame dele em espanhol, o jogo geralmente vai estar em espanhol. Tem jogos que permitem a opção, mas tem jogos o suficiente que fazem desse jeito para a gente decidir fazer desse jeito também. E tirei o botão decidimos tirar o botão de sair do jogo, porque nenhum jogo de console tem botão de exit, tem botão de sair do jogo. O próprio console já tem a funcionalidade de fechar o jogo, ou de trocar de jogo, então essa funcionalidade não é usada. Outra tela que a gente mudou foi a tela de seleção de save, né, de slot. Então, isso aqui são todas aventuras que os jogadores jogaram, salvaram, e podem escolher uma para continuar. Só que esse menu era puramente por clique, antigamente. Você clicava nesse 1zinho, ou 2, ou 3, ou 4, para entrar numa partida, e clicava no xizinho para deletar aquele save. Então, o que a gente fez foi mudar para navegar
por analógico, né, para cima e para baixo, e ao invés de você apertar um X aqui, você aperta um dos botões tipo Y para mostrar uma imagenzinha tipo, tem certeza que você quer deletar? E se você apertar de novo, ele deleta. Que é como ficou assim. Tiramos o Xzinho e botamos os ícones de botão aqui embaixo. Agora, uma das últimas etapas, talvez a etapa mais assim importante, é a etapa de certificação. Toda plataforma tem uma lista extensa de itens que vão servir para eles decidirem se o seu jogo vai ser aprovado ou não vai ser aprovado para publicação naquela plataforma. Então, itens dessa lista podem ser a integridade do produto, tipo, se o jogo roda inteiro sem crash. Se o seu jogo não cumpre isso, talvez eles te barrem da plataforma. Integridade de marca. Geralmente, essas plataformas exigem que os logotipos delas e as nomenclaturas de, sei lá, controle e console sejam especificamente as autorizadas, né? Se as funcionalidades do usuário estão funcionando corretamente, se todos os achievements são liberáveis, se a troca de usuários é feita de maneira correta, esse tipo de coisa. Situações inesperadas que podem acontecer, se o jogador está jogando e o controle dele acaba a bateria, ou se o controle, sei lá, é desconectado do Switch, assim, o que o jogo faz? Então você tem que lidar com isso. Localização. Às vezes, o jogo naquele console, numa língua específica, tem um requisito de termo, assim. Então, sei lá, o termo controle, numa língua específica, tem que ser um termo específico, assim. Você vai, né, nessa etapa, você vai garantir que o seu jogo, né, cumpre todos os requisitos, e você vai submeter para a plataforma avaliar o seu jogo. Então, eles vão ter uma equipe especializada de teste para jogar, eles vão fazer testes automatizados e testes manuais para garantir que o seu jogo cumpre tudo. Se ele não cumprir, eles retornam um feedback, por exemplo, o jogo falhou em tal critério, você tem que corrigir. E aí você pode corrigir e tentar de novo. E existe uma possibilidade do que a gente chama de waiver, que é você pedir uma permissão para deixar um erro passar, né, para o seu jogo ser publicado, mesmo que um erro esteja presente. Geralmente são para erros bem pequenos, que talvez os usuários não sejam tão afetados pelo erro, ou ele não seja frequentemente encontrado, e você pode pedir para a plataforma deixar passar. Aí depende da plataforma aceitar ou não, né? Você está pedindo. Mas se aceitar, eles geralmente pedem para você corrigir num patch, corrigir numa atualização, e aí você pode publicar. Sim, jogos como Cyberpunk 2077 muito provavelmente passaram daquele jeito por waivers. Empresas maiores geralmente têm mais influência para pedir waivers, assim. Chutando, assim, sabe, não tomem isso como verdade, mas eu acho que provavelmente foi o que aconteceu. Aqui está um exemplo de erro que a gente captou antes de mandar para essa submissão, mas que provavelmente iria falhar o nosso produto. Que no Switch, especificamente, a resolução dele é menor. Essa língua russo estava, num certo momento, com a interface se sobrepondo sobre outra. Então, isso não pode, isso, né, é uma má experiência para o usuário, então a gente teve que mudar. Beleza, passou por todas essas etapas, você passou na certificação, foi aprovado, hora do lançamento, dia do lançamento. O que você vai fazer? Comemorar, lançou o jogo, e depois você vai trabalhar mais um pouquinho. Mas porque, basicamente, a data do lançamento geralmente não é o fim do processo de porting de um jogo.
você, muitas vezes, entre a data que o jogo é aprovado e a data que ele é lançado, tem um tempo de algumas semanas, talvez. E esse tempo serve para os desenvolvedores, ou para quem está fazendo porting, corrigirem bugs menores que passaram despercebidos pela submissão, ou adicionar conteúdo extra que não entra no escopo da submissão, e juntar isso tudo numa atualização que vai ser lançada junto com o jogo. É por isso que quando vocês compram jogos de CD e vocês colocam lá no dito lançamento, você ainda tem que baixar uma atualização. Esse é o Day One Patch, que serve para você corrigir coisas pequenininhas. E depois disso, geralmente tem um tempo de algumas semanas, alguns meses, para focar em correção de bugs, tipo patch para correção de bug, que os usuários vão encontrando, assim, tipo, tantos usuários comentaram que estão presos em tal parte porque, sei lá, o objeto sumiu. Alguma coisa assim. E aí, geralmente, você vai incluindo atualizações do 1.1, 1.2, 1.3, normal. E, possivelmente, dependendo do contrato, a empresa que está fazendo o porting pode fazer o porting das DLCs também, de conteúdo adicional. Se o jogo lança sem DLC, e eventualmente uma DLC é criada, é desenvolvida, essa DLC pode ser portada também, se for um nível separado, por exemplo. Ou, às vezes... isso é frequente quando um jogo é portado para uma outra plataforma, que a DLC seja portada depois, assim. Mas é sempre bom comemorar, mesmo no dia do lançamento, mesmo que tenha trabalho ainda para ser feito. Você ter o seu projeto certificado, aprovado para uma plataforma e lançado é muito legal, muito gratificante. Então, se você um dia estiver na situação, congratule-se já nesse momento. É isso. Essas são todas as etapas do porting. Agora vocês sabem um pouco mais de como é que esse processo, vocês sabem um pouco mais de como é que foi o processo do Supraland. Talvez desperte o interesse de algum de vocês para seguir essa área. Mas, bom, eu queria agradecer o convite para falar aqui hoje. Obrigado pela atenção de vocês também. Eu vou passar lendo as dúvidas que eu deixei passar durante a apresentação agora. Se quiserem mandar novas dúvidas, vocês podem ficar à vontade de mandar aí. Eu vou tentar responder o máximo que der. É isso. Se alguém quiser me contatar depois também, tem aqui meus contatos. Vamos lá. Eu vou começar lá do topo. Então, vamos lá. Fazendo com mais compatibilidade de emulação, seria modificar as escolas para fazer desse jeito. Então, Bruno, acho que é o Flong esse aí. O porting não é exatamente uma emulação, você está usando, sim, tecnicamente, o SDK do console. Aliás, não, você está conectando as chamadas da engine diretamente com o SDK do console, né? Não tem, tipo, um intermediário. O console está o jogo está literalmente rodando naquela plataforma. Por que fazer desse jeito? Confesso que não sei te responder isso. Então, só sei que esse é o jeito usado, esse é o jeito feito, especialmente com Unreal e Unity. Mas por que o porting seria melhor do que usar um emulador? Qual seria o limite do emulador? Tá, isso eu já respondi, porque o emulador tem um overhead de performance. O emulador também frequentemente depende de código vazado, tipo firmware e especificações de hardware. Isso, sim, com certeza. Um motivo para usar emulador para usar porting ao invés de emulador. Mencionou que porting para o Switch é mais difícil devido às particularidades do hardware. Você diria que para os consoles da Sony, para os da Microsoft, é mais simples que, digamos, até mesmo para PC? Não.
eu não direi isso com certeza. Eu acho que PC é a plataforma mais fácil de desenvolver, por vários motivos, assim. Primeiro, o número de desenvolvedores para essa plataforma é enorme, então é muito provável que você consiga dúvidas com pessoas que já tiveram o mesmo erro que você e podem, né, te ajudar. Geralmente as tecnologias, as ferramentas de PC são mais abertas do que as de console, né? Console é estritamente fechado, só quem tem permissão pode mexer. Agora, se você está vendo para Steam, a Steam é bem aberta, assim, tipo, você só precisa pedir uma inscrição lá e você tem acesso à documentação deles. Então esse exemplo, assim, para PC é muito mais fácil. Mas os consoles da Sony e da Microsoft geralmente são mais fáceis do que desenvolver para Switch, por exemplo. Eu diria que em facilidade para desenvolver seria PC, mobile, PS4 e Xbox e Switch. Um remaster é um exemplo de porting. Por exemplo, Call of Duty 4 lançado em 2007, PS3 com o lançado em 2016, PS4. Eu diria que sim. Um remaster especificamente, sim, é um tipo de porting. Depende do quanto muda do jogo original, para ser sincero. Eu acho que se muda puramente a parte gráfica e o resto é o código original do jogo rodando numa plataforma nova, sim, é um porting. Não confundir com remakes, que geralmente os remakes são criados do zero, assim, um jogo novo, inspirado fortemente no jogo original. Acho que os Resident Evil novos remakes 1, 2 e 3 foram assim, né? Eu não acho que foram portings. Como é feita a análise para decidir se o porting deve ser feito ou não? Quão profundo é o estudo da possibilidade de sucesso daquele jogo na nova plataforma? Essa é uma pergunta difícil. Confesso que eu, como programador, não sou a melhor pessoa para dizer isso para você, para responder. A galera de marketing, geralmente, as publicadoras geralmente são as responsáveis por decidir isso. Eu acho que vai muito de, primeiro, o quão exigente é aquele jogo tecnicamente, assim, tipo, se ele é muito bonito visualmente, se ele é muito complexo no código, assim, isso é um fator, porque, né, plataformas de console são mais fracas do que PC, geralmente. Depende da plataforma, do público-alvo daquele console. Então, sei lá, para Switch, que geralmente é um público que gosta de jogos mais family-friendly e jogos mais que tiram vantagem do fato de você poder levar o Switch para lá e para cá, talvez um jogo como, não sei, Call of Duty, que não ganha muito com essa portabilidade, não seja um candidato muito bom para a porting de Switch. Eu acho que são mais esse tipo de coisa, assim, critérios técnicos e critérios de marketabilidade, de vendas, para ver se vale ou não a pena fazer o porting. Acho que a Unity permite que você crie um executável para diferentes equipamentos ou consoles. Isso resume o processo para jogos feitos em Unity. Não. Mais ou menos. Assim, o executável em si é o primeiro passo do porting, né? E para você criar esse executável, você precisa dos SDKs e das ferramentas para gerar esse executável. Você precisa ter acesso à plataforma, baixar os SDKs e integrar no seu jogo. E aí o executável vai poder ser gerado. Mas como eu falei, acho que acabei de ver, essa pergunta provavelmente é lá do começo. Como eu falei, tem muito mais etapas, além de só gerar o executável, que estão envolvidas no porting. Qual o melhor jeito ou quais cuidados os devs podem seguir para facilitar o processo de porting depois? É uma ótima pergunta. Primeiramente, cuidados com performance, com você já desde o princípio presumir que o seu jogo tem que ser rodado em hardwares muito fracos, assim. Você otimizar bem código, otimizar bem draw calls, né? Tudo que eu falei ali de otimização, você pode fazer preventivamente. Você pode usar texturas pequenas, você pode focar em shaders simples, não shaders complexos. Tudo isso são coisas que pode ajudar o porting.
Outra coisa também, assim, dependendo do jogo, se a empresa tiver acesso a se os desenvolvedores tiverem acesso a essas ferramentas de porting, pode às vezes até já começar o processo de desenvolvimento integrando nos consoles, porque quanto antes você fizer isso, mais fácil vai ser o processo todo. Você vai já prever os problemas antes deles acontecerem. Você não precisa necessariamente fazer o porting você mesmo, mas se você já integrar, digamos, e testar nos consoles, você já facilita muito um possível porting lá na frente. Caramba, teve uma empresa uns anos atrás que faliu e vendeu os ativos para pagar as dívidas. Entre eles tinham alguns dev kits do PS4. Meu Deus do céu, isso é absurdamente ilegal. Eles não poderiam vender os dev kits de PS4 para qualquer pessoa. Talvez, eu não sei os detalhes, mas talvez se eles tivessem vendido para outros desenvolvedores com acesso, não sei, talvez fosse uma operação possível, legal assim, mas bizarro essa situação aí. Só para esclarecer, não tem como então fazer porting para você mesmo e vender. Precisa pedir ao dono do jogo e falar com a plataforma, ou aí seria porting ilegal. Olha, se o jogo é seu, se você está desenvolvendo, digamos, sozinha, no seu próprio PC, você pode tentar fazer o porting. Vai ser muito mais difícil, porque você não vai ter, né, o conhecimento técnico e o suporte de equipe e suporte da publicadora para fazer o porting, mas se você cumprir os requisitos de ter um jogo funcional, pegar a aprovação de uma plataforma de console e ter o dev kit, o resto não importa, você consegue fazer o porting só com essas coisas. E se você for dona do jogo, se você estiver criando o jogo, isso é permitido legalmente. Né? Tipo, não tem problema. Se você estiver pegando um outro jogo já existente para fazer porting, aí você não pode. Aí você vai ser processado por fazer isso. E se você também não adquirir permissão da plataforma para fazer o porting, você também não pode interagir com aquelas SDKs e aquele dev kit para realizar o porting. 2.000 erros, parece que o jogo ficou compilado no quarto. Seria tipo você reparar um DVD, gravar um Blu-ray e vender. Warnings. Metade é falando de problema de licença. No caso de empresas de jogos. No caso de empresas de jogos que já lançam o jogo em múltiplas plataformas. Eles normalmente já fazem o desenvolvimento em paralelo para todas as plataformas que pretendem usar, ou focam em uma e depois fazem o port para outras. Boa pergunta. Eu acho que depende do caso, depende da empresa. Geralmente, as empresas que lançam em várias plataformas ao mesmo tempo estão incluindo o processo de porting, o processo de desenvolvimento para os consoles desde o começo. Talvez não desde o começo, mas já há tempo, assim. Não é um processo instantâneo, né? Então, talvez, vou chutar. Digamos que o Cyberpunk 2077. Ele foi lançado ao mesmo tempo para PC, para Xbox One S, quer dizer, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series. Na verdade, o PS5 e o Xbox Series é a versão remasterizada, né? Esquece, só as três. Eu apostaria que eles desenvolveram durante um bom tempo, focando só no PC, assim, tipo, focando em fazer o jogo em si. E quando o jogo estava, sei lá, 70% completo, talvez, aí eles iniciaram o processo de fazer essa parte funcionar nos consoles, né? Então eu acho que geralmente, assim, se a empresa geralmente a empresa insere o processo de desenvolver para os consoles depois de um tempo, assim. Mas idealmente antes de lançar. Antes de estar perto de lançar. E jogos que possuem suporte a controles no PC.
Esses jogos geralmente facilitam o processo de você deixar jogável nos consoles, né? Mas não é todo desenvolvedor que pensa nessa funcionalidade quando lança para PC. Especialmente pequenos, né? Os desenvolvedores indies, estúdios de, sei lá, 3 pessoas, digamos. Às vezes o jogo só funciona com mouse e teclado e não tem por que o desenvolvedor gastar tempo para incluir controle no jogo, e acaba que vai pensar nisso só depois, né? Ou às vezes o desenvolvedor inclui o suporte do controle para o gameplay, mas não para a interface, não para os menus. Então, o jogo ainda usa mouse para interagir com os menus, mas você pode jogar com controle. Aí é meio que um meio caminho andado no port. Uma dúvida bem básica: o que costuma ser mudado de uma versão original para uma versão de port? Principalmente em situações de jogos que vão para celular, por exemplo, Fortnite, que é o mesmo jogo tanto no PC como no celular, além de ter crossplay. Boa pergunta. A principal mudança geralmente está no visual. Se o jogo ele existe e é lançado, digamos, ele funciona para várias plataformas, incluindo o mobile, né, tipo Fortnite, por exemplo. Ele tem para PC, para mobile, para Switch, para PS4 e para Xbox. Eu chutaria que o código do jogo em si, o sistema dele, ele é limitado pelo console mais fraco, né, o mobile. Então, o sistema dele é simples o suficiente para rodar muito bem no mobile. E aí, por consequência disso, ele vai rodar muito bem no PC, por exemplo. Porém, a parte visual é a parte em que geralmente você não consegue, tipo, você não deveria manter simples o suficiente para rodar simples o suficiente em todas as plataformas, né? Esse é um ponto em que você consegue mudar, escalar as coisas para, por exemplo, deixar um jogo super lindo, super fantástico, assim, no PC, e uma versão simplificada, resolução menor, às vezes mais feinho, assim, para mobile, só para rodar bem. Geralmente é o visual que muda nessas coisas. E também, lógico, como o jogo vai ser controlado, né? Então, Fortnite para mobile tem que ter suporte a controle touch, né, você tocar na tela para controlar o jogo. Isso geralmente, de novo, está incluído, já é pensado no sistema do jogo, então não é uma coisa que atrapalha o PC ou os consoles, por exemplo. Pela sua experiência, quais gargalos costumam consumir mais tempo da equipe para serem corrigidos? Boa pergunta. Olha, depende do jogo, depende muito do jogo. E depende de qual ferramenta você está usando. Se você está usando Unreal, por exemplo, Unity ou uma outra ferramenta. Eu acho que, na minha experiência, né, no Supraland especificamente, o maior problema de longe foi a memória no Switch. O Switch teve um problema sério de crash por boa parte do desenvolvimento, porque ele tem muita pouca memória comparado aos outros consoles, né? Acho que o Switch tem total 4 GB, mas o jogo só consegue usar tipo, um pouco menos que isso. Enquanto outros consoles têm 8, talvez, assim. 6 a 8, sei lá. Então crashava muito frequentemente no Switch. Isso era por conta do jogo ser gigante, o mapa ser gigante, ter muito objeto, e ter muita textura. E assim, e não tinha muito o que fazer sem quebrar a essência do jogo, né? Tipo, quebrar o que torna o jogo daquele jeito, assim. Essa era a parte mais difícil, porque você precisa fazer o porting sem mexer na experiência do jogo. Você não pode só quebrar tudo e mudar o jogo completamente e falar, beleza, fizemos um porting bem feito. Você tem que tentar o máximo possível deixar a experiência intacta. Então essa parte foi a mais difícil mesmo, no Switch.
Mas eu diria que, sei lá, um jogo realista, tipo o The Witcher, a grande parte do problema foi com a GPU, com os gráficos, porque ele é super bonito no PC e nos consoles, mas para o Switch ele provavelmente teve que sofrer bastante redução de texturas, de shaders, de vegetação, que eu acho que tem bastante. Então, basicamente isso. Como vocês fazem quando estão portando um jogo com requisitos gráficos mínimos superiores à placa de um console mais antigo? Portando um jogo com requisitos gráficos mínimos superiores à placa de um... Ah, tá, entendi. Se o jogo, ele naturalmente exige mais do que o console pode oferecer. Entendi. É a mesma coisa, o processo. Eu acho que não muda muito, na verdade. Geralmente você vai estar fazendo o porting de uma plataforma mais potente para uma menos potente. Se for o contrário, é muito mais fácil. Mas assim, da mais potente para menos potente, quase sempre você vai ter que mudar coisa, mudar o visual, mudar o quanto o jogo pesa para fazer ele rodar. Assim, não tem muito segredo. Eu fiquei pensando se devia desenhar um gráfico no quadrado preto ou alguma coisa. Arte. Até ele falar que é Ah, tá. Pensei que era vilão de gráficos. Recentemente, com o surgimento de tecnologias de live ray tracing, muitos jogos estão tendo que utilizar novas engines que lidam com isso. Como você vê as dificuldades de portabilidade que deverão aparecer à medida que os jogos começam a adotar essa tecnologia? Olha, essa é uma ótima pergunta. E acho que é um pouco. Não é tanto um problema, assim, eu imagino, porque ao mesmo tempo que tecnologias novas estão surgindo para permitir jogos cada vez mais complexos e mais bonitos e tal, as tecnologias antigas não estão sumindo. E ainda existem jogos sendo feitos que não são absolutamente realistas. Eu acho que sempre vai ter espaço no mercado de jogos para jogos que não aproveitam 100% das capacidades gráficas da engine ou do console. E por outro lado, tanto as ferramentas estão evoluindo, quanto os próprios consoles estão evoluindo, né? Você vê agora o PS5 e o Xbox Series, são consoles com, o hardware muito avançado, muito foda, tem SSD, ou seja, carrega as coisas assim, tipo, num instante, praticamente. Então, assim, e eles com certeza têm suporte bem, bem mais fácil a RTX do que um Xbox One e um PS4. Então, eu acho que a minha resposta resumida quem equipes desenvolvedores que podem abusar dessas ferramentas mais avançadas vão ter suporte, elas vão ter meios de fazer isso com os novos consoles e com as novas placas de vídeo para PC também. E pessoas que talvez não tenham conhecimento, não tenham a equipe certa para usar isso, não vão ser deixados para trás, porque tem muito nicho de jogo que não usa isso. Então, acho que essa é a minha resposta. Quais são os principais problemas que afetam a latência? Olha, vou confessar que essa não é a minha especialidade, nunca trabalhei num jogo online, mas eu acredito que é o mesmo gargalo que afeta a thread de game, que é basicamente IA e código de personagem, física. Então, se o seu jogo tem muitos cálculos sendo feitos em um frame, para, por exemplo, atualizar a posição do player no mapa, tudo isso tem que ser terminado antes de enviar o resultado, digamos, para o servidor, para ele propagar esse resultado para todos os outros jogadores. Então, quanto mais complexo é o seu jogo, maior vai ser a latência, eu acho. É o que meu chute educado aqui, meu chute direcionado. Por causa dessas especificidades, quem trabalha com porting costuma se especializar em alguma plataforma ou tem que se virar mesmo para todos os casos? Olha, eu acho que empresas grandes
costumam aproveitar para mexer com todos os consoles, assim. Eu não vejo por que se limitar a um só console se a empresa tem a capacidade de fazer isso. Até porque é diferente, mas não é tão diferente o processo de porting para cada um. Né? Tem muitas similaridades, e se você está desenvolvendo para um, você consegue mais ou menos desenvolver para os outros em paralelo, assim. Mais ou menos, assim, em linhas gerais. Então, eu enxergo empresas pequenas, desenvolvedores pequenos, que têm menos recursos, menos pessoas, lançando para só um dos consoles, por exemplo, dependendo da publicadora, do apoio que ela der. Um exemplo recente que eu vi é o Hades, por exemplo. Hades é um jogo que lançou ano passado, lançou para PC, e eu acho que pouco tempo depois lançou para Switch. Porque eles são um estúdio razoavelmente pequeno, acho que umas 10 pessoas, e só depois de muito tempo, acho que tipo pouco tempo atrás, sei lá, uma semana atrás, eles anunciaram as versões de Xbox e PS4. Então acho que assim, acho que é mais ou menos esses os casos que eu imagino. Já houve casos de waivers que deram errado, por exemplo, um erro que a princípio parecia pequeno, mas quando passou e foi para o público geral, virou um exploit e o jogo todo mundo tirado. Olha, provavelmente sim. Nunca aconteceu comigo, nem com algum jogo que eu tenha ficado sabendo. Eu acho que não é comum de acontecer, porque as plataformas elas são muito cautelosas com deixar passar waiver. É só para situações muito que assim que você justifica exatamente por que aquilo não vai ser um problema. Então, dificilmente passa uma coisa nesse nível assim. Mas, pela lei dos grandes números, eu acredito que deve ter acontecido alguma vez. Até pegar o próprio exemplo do Cyberpunk 2077. Provavelmente tudo aquilo passou por waiver e tiro saiu pela culatra. Né? Como se lida caso certos elementos de gameplay de um jogo não funcionam em certos consoles, sem que se perca o caráter desses aspectos, pois acredito que tenha sido um tanto complicado fazer porting em Call of Duty do PlayStation para o Nintendo DS. É uma ótima pergunta. Eu acredito que quando você... Assim, pode fazer parte de um porting mudar alguma feature, alguma funcionalidade, o mínimo possível para ela fazer sentido numa plataforma nova. Por exemplo, você adicionar uma funcionalidade touch para o Switch, para fazer uso do Switch, ou talvez adicionar o Rumble lá adaptativo do PS5 quando você está portando para ele. Ou vice-versa, você tira essas funcionalidades se você está portando desse console para outro. Eu acho que quando é uma coisa mais severa, assim, uma mudança mais radical, tipo o do Call of Duty pro DS, que se eu estou lembrando bem, o jogo ficou basicamente diferente, assim, outro jogo completamente, aí eu não sei se eu já chamaria de porting, porque já acaba mudando o jogo suficientemente para não ser o mesmo jogo. Eu não sei exatamente. Nunca tive nessa situação, mas assim, essa é a minha opinião. Não desmerecendo, lógico, é um trabalho válido como qualquer, mas talvez não é o termo correto chamar de porting. Day One Patch de todos os jogos da Bethesda são pequenos também. Tá. O segredo da marca lançou dia 14, para os devs acharem que terminou dia 14. Aí fazem um Day One Patch e você só faz o CD no dia 15 já com o patch. Fabrício, com o avanço dos serviços de streaming de jogos, como o Stadia da Microsoft, você acha que o porting se tornaria inviável, já que o game rodaria em um servidor e não demandaria um hardware pessoal específico? Cara, essa é uma boa pergunta, uma ótima indagação. Eu não acho que vai tornar inviável o jogo. Primeiro porque, querendo ou não, é um serviço diferente. E sendo um serviço diferente, você vai precisar que os consumidores usem esse serviço. Né? Se o Stadia não ficar muito usado, muito popular, tão usado quanto, sei lá, PS4, Switch, eu não acho que vai existir um movimento de
largar os ports completamente para focar em cloud gaming, por exemplo, né, que é o Stadia. Sem falar que ainda temos problemas técnicos para esse tipo de gaming, né, cloud gaming, tipo latência. Né? Ainda, pelo menos na maioria dos países, a internet não é rápida o suficiente, os servidores não são estáveis o suficiente para permitir um gameplay tão instantâneo, tão bom quanto você teria jogando no seu próprio console. Então, eu não acho que vai sumir, eu acho que vai ter espaço para as duas coisas. Eu acho que vai se tornar uma atividade paralela, digamos assim. Teve muito crunch de tempo no final do desenvolvimento do Supraland, vocês tiveram que lidar com anti-cheat ou algo assim? Anti-cheat não. Falando disso primeiramente, porque como as plataformas de console são muito secretas e muito difíceis de quebrar, acaba que não tem muita pirataria para esses consoles, e quando tem, é muito difícil de fazer e acaba não tendo muitos usuários usando, né? Tipo, fazendo a pirataria, consumindo a pirataria. Então, meio que não tem necessidade de anti-cheat para esse tipo de coisa. Anti-cheat eu estava pensando em anti-pirataria. Se você está falando de anti-cheat, de tipo, o jogador botar um hack, botar um código no jogo, isso a gente não se preocupa porque é um jogo single player. Se ele quiser hackear o jogo dele, assim, à vontade. Se fosse um jogo online, aí seria outra história. Mas, enfim, como não afetou a gente. Teve muito crunch de tempo no final do desenvolvimento do Splendid? Cara, do desenvolvimento eu não sei, mas do porting, eu não diria que foi algo assim, nível cyberpunk, mas sempre tem, assim, saibam disso, todo desenvolvimento de jogo sempre tem, assim, um trabalho mais intenso perto da data do lançamento. Porque datas geralmente são, especialmente para console, geralmente são muito difíceis de mudar. Né? Se você mudar a data de lançamento, você vai ter consequências, muitas vezes financeiras. Então, mudar a data de lançamento é uma coisa super difícil de acontecer. Então, inevitavelmente, sempre rola um pouco de trabalho extra no finalzinho. Mas não foi algo, assim, que eu me arrependo, sabe? Eu não fiquei trabalhando 100 horas por semana, nem nada. Como costuma ser a organização de projeto para múltiplos consoles? Um único repositório? Branches? Ótima pergunta. Geralmente, na minha experiência, com o Unreal, você usa um repositório e você tem todos os... assim, se você está desenvolvendo na sua própria máquina, é um repositório com todos os ambientes de desenvolvimento né, de Xbox, de Switch, de PS4 na mesma máquina. Então, você usa todas as ferramentas na mesma máquina e deixa tudo integrado, todas as SDKs integradas no mesmo projeto. Isso funciona se é uma equipe pequena que está todo mundo trabalhando em todos os consoles. Se você está trabalhando com uma equipe grande e talvez usando aquelas ferramentas de automatização, tipo Jenkins, você pode, se você tiver conhecimento para isso, separar os ambientes virtuais, tipo as máquinas virtuais que o Jenkins usa, para cada uma ter um ambiente de desenvolvimento. Então, você cria uma máquina virtual com ambiente de PS4, uma máquina virtual com ambiente de Xbox e uma com ambiente de Switch. E aí você, né, pode criar repositórios diferentes ou usar o mesmo repositório, enfim. Mas o importante é que a build é feita numa máquina específica para cada um. Eu acho que tinha perdido um detalhe. Eu acho que as engines Unreal, Unity e tal têm uma API constante internamente e fazem mudança de chamadas. Hardware Cloud Response. Parece que explicou pelo menos. Isso, exatamente isso. As engines têm uma API constante internamente e fazem mudança de... Isso, exatamente. Então, quando você está compilando aquele jogo para Switch, a engine vai saber
com aqueles arquivos do SDK do Switch, qual chamada ela tem que fazer, sei lá, para input, para você receber um input do Switch ao invés, sei lá, do teclado, por exemplo. Para se comunicar com o hardware do console, né? O mercado de porting de games está em ascensão ou existem muitas empresas específicas fazendo isso? Boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que mais do que antigamente, se tornou uma atividade um pouco menos mística, assim, um pouco menos, um pouco mais acessível para desenvolvedores, porque cada vez mais essas engines, especialmente a Unreal Unity, né, cada vez mais elas estão oferecendo mais suporte, mais fóruns, mais documentação, um sistema mais robusto cada vez mais, para tornar o porting o mais fácil possível. Isso pode ter uma consequência de que os próprios desenvolvedores vão acabar fazendo o próprio porting. Mas eu acho que ele ainda é um processo especializado o suficiente, né? Tipo, existe conhecimento especializado para ainda existirem e continuarem existindo empresas específicas, especializadas em porting. Sabemos que jogos utilizam licenças de músicas e imagens. Essas licenças têm que ser renovadas, discutidas, ou algo assim na hora do porting? Quem faz isso são vocês ou desenvolvedores? Boa pergunta. Eu tenho que confessar que eu não sei exatamente a questão da licença de música, de imagem e tal. Eu imagino que se o desenvolvedor, se a empresa desenvolvedora tem a licença, ela não precisa pagar outra vez, não precisa adquirir uma nova licença para exibir em alguma outra plataforma, a não ser que especificado no contrato. Eu estou chutando que a maioria dos contratos vai ter uma licença generalizada. Então, tipo, pertence àquele produto, independente de onde ele seja comercializado. E quem faz isso geralmente são os desenvolvedores do jogo, não os desenvolvedores do porting. Porting geralmente trabalha só com o produto, não trabalha com, assim, marketing, com coisa assim. Eu perdi o início da apresentação. Vocês foram contratados pelo estúdio original para aportar o jogo ou comprar os direitos para aportar o jogo? Boa pergunta, eu esqueci de comentar, falha minha. O Garage 227, ele foi contratado pela Humble Bundle, que é a publicadora do jogo Supraland para os consoles. O Supraland fez um contrato com a Humble Bundle para publicar nos consoles, e a Humble Bundle escolheu o Garage para fazer um contrato para realizar esse porte. No momento de portar um jogo para diversas plataformas, como você faz para manter a consistência entre as builds, sendo que cada empresa tem exigências de certificação diferente? É uma boa pergunta. Então, vale a pena fazer uma versão diferente para o Switch, já que ele tem mesmo. Então, respondendo a primeira pergunta. Por sinal, a hora da aula acho que já acabou. Eu agradeço todo mundo que apareceu aqui. Eu acho que eu vou usar mais um tempinho para responder as últimas perguntinhas. Mas é isso. Obrigado pela atenção, pessoal. E quem quiser ir, por mim, está liberado. Mas, bom, terminando de responder as perguntas que sobraram aqui. No momento de portar um jogo para as diversas plataformas, como você faz para manter a consistência entre as builds? Sendo que cada empresa tem exigência de certificação diferente. Tá. Primeiro, geralmente você consegue criar uma versão comum entre todas as plataformas. Assim, tipo, geralmente, as diferenças não são, pelo menos de certificação, não são grandes o suficiente para exigir que você faça uma mudança muito grande. Um caso, na verdade, que eu penso que é mais frequente é você mudar ícones que aparecem para o jogador. Então, quando aparece um ícone de atacar, de pular, enfim, usar item, precisa mostrar o ícone exato daquela plataforma. O ícone do PS4, o ícone do Xbox, do Switch. Isso geralmente você faz de maneira automatizada. Quando você está compilando para aquela engine, você muda o ícone para aquela engine. Então, geralmente isso. E para outras coisas de certificação que não são tão
tão diferentes assim, você geralmente faz uma versão para todas. Vale a pena fazer uma versão diferente para o Switch? Eu acho que depende. Às vezes, o jogo tá rodando tão diferente no Switch, tão assim, completamente assim, outro jogo, que talvez valha a pena pelo menos mudar partes específicas do jogo. Por exemplo, se o mapa tá com a iluminação completamente zoada no Switch, às vezes vale você criar um mapa novo e uma iluminação nova que vai ser usada só para o Switch, para você poder controlar com bastante precisão o visual que o Switch vai ter. Geralmente não vale a pena fazer esse esforço todo, mas é uma possibilidade dependendo do jogo. Sobre a questão da latência, tem várias maneiras de melhorar que se chama netcode, coisas como separação de interesses de clientes, previsão do movimento, compressão de dados. Dependendo da plataforma, pode ter limitação na velocidade de rede ou ter que passar por algum serviço, tipo usar a Live ou PCN. Perfeito. Obrigado, Menezes. Resposta corretíssima. Essas plataformas podem providenciar ferramentas como sistemas de amigos, grupos e servidores que podem necessitar de alterações. Isso é uma pergunta? Se for uma pergunta, eu acredito que a resposta é sim. Geralmente as ferramentas providenciam uma ferramenta dentro do SDK. Né? Tem a própria chamada de convidar amigo, chamada de mostrar a lista de amigo, enfim, enviar mensagem para o servidor. Esse tipo de coisa geralmente está incluso no SDK. Agora, o quão fácil é de acessar isso, depende. Depende da plataforma, depende se você está usando o Mendine ou não. Basicamente isso. E eu acredito que foi isso. É isso, então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por todo mundo que está agradecendo pela palestra. Foi legal estar aqui. Foi bom ter a atenção de vocês. Obrigado, Fabrício, pela palestra. Obrigado, Giovanni, pelo convite.